Quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Enquanto os irmãos abrem as suas Bíblias, eu quero ressaltar mais uma vez da minha alegria imensurável de estar com os irmãos nessa ocasião. Eu iria dizer noite, mas final de tarde, início de noite, com esse sol ainda no céu. Efésios capítulo 3, esse é o texto da nossa reflexão nesse momento. Esta carta que tem sido para nós de grande ensinamento ali em Sapucaia do Sul também. Efésios capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 13. Eu te convido a acompanhar a leitura na sua Bíblia. Eu farei a leitura da palavra de Deus que diz assim para nós. Efésios 3, versículo 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai amado, a Tua palavra, mais uma vez, está aberta nesta noite diante de nós. Lemos a Tua palavra mais uma vez. E desejamos imensamente que o Senhor comunique ao nosso entendimento, comunique ao nosso coração as Tuas palavras, Senhor. Os princípios, os ensinamentos do Senhor para a nossa vida. Nós te suplicamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito sobre cada um de nós, para que possamos sair da igreja nesta noite sabedores do que o Senhor espera de cada um de nós, do que nós devemos crer e fazer. Em nome de Cristo Jesus que nós te suplicamos. Amém. Nesta porção da carta de Paulo aos Efésios, quero compartilhar com os irmãos dois privilégios dados por Deus. Inicialmente, a Paulo, mas por implicação a cada um de nós.
a toda a igreja. Numa rápida e resumida recapitulação dos capítulos anteriores, observando o contexto da carta escrita aos Efésios, nós temos Paulo preso em Roma, escrevendo esta carta, preocupado não consigo mesmo, mas preocupado com a igreja. Paulo, então, se dá a editar esta carta e fazer com que ela chegue aos seus primeiros leitores, a igreja em Éfeso. Nós temos no primeiro capítulo dessa carta o plano eterno de Deus que, por meio de Cristo, escolheu a sua igreja antes da fundação do mundo. Vemos assim um planejamento de Deus sendo apresentado para a igreja. Vemos assim a organização de Deus, aonde Ele coloca a igreja em atuação diante desse grande planejamento realizado antes da fundação do mundo. Vemos no capítulo 2 como judeus e gentios igualmente necessitam da graça de Deus e como o Senhor, por meio de Cristo, edifica uma só igreja composta de judeus e gentios. Outro dia, quando estava falando sobre gentios, eu compartilhava com a igreja de que essa descrição gentil nem sempre comunica claramente a nossa compreensão. Porque hoje a palavra gentil, ela é muito usada para uma pessoa que é cordial, uma pessoa que tem gentilezas, então ela é gentil. Mas no tempo bíblico, o gentil era aquele que não possuía o sangue de Abraão em suas veias, porém tinha a fé de Abraão em seu coração. Por outro lado, os judeus eram aqueles a quem corria nas veias o sangue de Abraão. Porém, nem sempre esses mesmos judeus tinham em seu coração a fé que Abraão demonstrava. Nós temos Paulo dizendo para a igreja de Éfeso que o Senhor é quem chama tanto um grupo quanto outro grupo para destes dois construir um povo, construir uma igreja que a gente vai perceber multicultural, multirracial. No capítulo 3, portanto, temos Paulo apresentando dois grandes privilégios dados por Deus. Em primeiro lugar, a revelação de um mistério especial. Quando fala em mistério, a nossa mente às vezes fica aguçada, nós ficamos curiosos. E Paulo trata disso com a igreja de Éfeso. Uma igreja plantada num lugar que era considerado uma grande cidade. Uma cidade onde até mesmo o turismo era intenso. De uma maneira a observarmos o contexto daquela região, nós tínhamos em Éfeso o culto a Diana, o templo a Diana, e muitas pessoas que iam até a cidade para conhecer esse templo. E muito do comércio girava em torno desse templo a Diana. Mas nós temos ali a igreja a quem Paulo escreve, a igreja de Cristo, a igreja de Éfeso, aonde há então estes dois grupos e aonde a eles é revelado um mistério especial e, em segundo lugar, um chamado específico. Dois privilégios dados por Deus. Eu quero ler novamente o versículo 1 a 6 do capítulo 3 de Efésios. Vamos reler novamente esta passagem, tendo em mente a revelação de um mistério especial. Observe, Efésios 3, verso 1 a 6. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério,
conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo inicialmente se vê como um prisioneiro, mas não um prisioneiro das forças militares de Roma, e sim um prisioneiro do Senhor. Deus é quem administra toda a história dos homens. Deus é quem é visto por Paulo como aquele que está administrando a sua própria vida. Paulo afirma inicialmente aos seus primeiros leitores que sua situação atual como prisioneiro é especificamente pelo fato de pregar o Evangelho aos gentios, aqueles que não tinham os seus familiares, antecessores na igreja. Nós poderíamos imaginar aqui os gentios como um grupo caracterizado por isto também. Enquanto que os judeus teriam o pai já pertencente à igreja, o avô, o bisavô e assim por diante, o gentio era aquele que se converteu e foi para a igreja. Se converteu e se agregou ao corpo de Cristo por intermédio do próprio Cristo. Paulo pregava, portanto, aos gentios, e isso mexia com as emoções de muitos judeus, mexia com muitas pessoas, de forma que trouxe prisão e sofrimento a Paulo. Esta verdade pregada enfurecia muitos do período de Paulo. Esta união por meio de Jesus, que envolvia pessoas de etnias diferentes, é que precisamente Paulo aponta como sendo o mistério a ele revelado. Como quem diz, olha, o grande mistério, a grande situação a ser revelada é Deus fazendo de vários povos um só. Deus fazendo de várias etnias um só povo. De várias culturas, um só povo. No parágrafo anterior, no final do capítulo 2, Paulo já havia escrito resumidamente sobre isso e agora está convocando seus leitores a observar o entendimento do apóstolo a respeito deste mistério da união por meio de Cristo. É isso que ele está expondo nas palavras iniciais, nos versículos iniciais do capítulo 3. Paulo intitula como mistério de Cristo. Cristo unindo pessoas, unindo culturas. Se trata de uma unidade do homem com Deus e da comunhão entre os homens, possível apenas por meio de Cristo. Essa união, o qual nós conhecemos como igreja. Se nós olharmos para os apóstolos, nós vamos ver ali indivíduos de temperamentos diferentes, que sem Cristo jamais caminhariam juntos. Mas por causa de Cristo e pela transformação no coração, estavam lado a lado entre os apóstolos. Simão, o Zelote, é um deles. Mateus, outro. Pessoas que jamais se uniriam em outra circunstância, mas foram unidos por Cristo. Em outras palavras, Paulo está afirmando que no período do Novo Testamento também, através do ensinamento de Jesus, revelado ao coração por meio do Espírito, é possível compreender claramente que aqueles que não possuem o sangue de Abraão, mas creem em Cristo como Senhor e Salvador, são igualmente
herdeiros das promessas de Deus e membros de um mesmo povo do Senhor. Essa verdade está claramente exposta à igreja de Efésios, pois foi revelada pelo Espírito aos santos apóstolos e aos profetas. Observe o versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Nós temos aqui o período, os pastores do Novo Testamento, apóstolos e aqueles demais que proferiam a palavra de Deus, que agora com clareza falavam da unidade por meio de Cristo Jesus. De modo que mais adiante, Paulo vai dizer que esta unidade, ela não é divisível. Não há como dividir, porque é Deus, por intermédio de Cristo Jesus, que une as pessoas, as culturas, e mostra para nós que o Evangelho não tem fronteiras. O mesmo Evangelho fiel pregado no Brasil é o Evangelho fiel pregado no Uruguai, pregado em Guiné-Bissau, pregado em Moçambique, pregado no Chile, em todos os lugares de onde nós temos visto missionários, inclusive missionários, e eu me refiro especialmente a eles, presbiterianos, pregando a palavra de Deus com fidelidade. A mesma igreja, de irmãos de culturas diferentes, de lugares diferentes, de características diferentes, mas unidos em Cristo. O ensinamento teológico que temos aqui é de que a igreja recebeu de Deus, por meio de Cristo, o ensinamento de que em Jesus há salvação para qualquer ser humano. Em Jesus, qualquer pessoa pode ser salvo, tanto judeus quanto gentios. E isso toca de modo muito particular para a igreja de Éfeso, para a igreja do Novo Testamento, para a igreja de Jerusalém, início do livro de Atos dos Apóstolos. Como que, a falar em claro e bom tom, Paulo está dizendo, através de Cristo, as barreiras são derrubadas, por intermédio de Cristo, há salvação para qualquer pessoa, por mais complicada que ela possa ser antes de conhecer a Cristo, por pior que tenha sido a sua vida, o seu testemunho antes de conhecer a Cristo. Em Cristo há transformação para todo e qualquer ser humano, tanto judeus quanto gentios, tanto judeus como samaritanos, que era um outro grupo também que não possuía uma harmonia muito grande com os demais judeus, tanto judeus como a etíopes. E aí você pode lembrar de Filipe pregando ao etíope, tanto a judeus como a romanos. Temos uma carta aos romanos, temos soldados reconhecendo Jesus como verdadeiramente o Filho de Deus. Tanto a judeus como a qualquer outra etnia é apresentado ilustrativamente Cristo como sendo a porta pelo qual se deve entrar, o único caminho. Abra sua Bíblia, sem desmarcar onde nós estamos, mas abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Paulo, então, está falando à igreja de Éfeso que em Cristo
qualquer pessoa pode ser unida à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo. João capítulo 1, versículo 12, eu convido a igreja a lermos juntos esta passagem, este versículo. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A quantos? A palavra de Deus é clara. Não há um limite. A todos quantos o receberam. A todos quantos o Senhor tocar o coração, a quem Deus desejar. Pode ter um indivíduo, seja homem ou mulher, vivido uma vida terrível. E nós lembramos do momento em que Cristo foi crucificado e ao lado dele haviam 2 ladrões crucificados também. Temos ali claramente essa realidade. Deus, então, na sua soberania, no seu planejamento, antes da fundação do mundo, resolve salvar um deles e toca-lhe o coração, abre-lhe os olhos e ele enxerga quem de fato está na cruz ao seu lado e vê que Jesus de fato é o Filho de Deus. E toda a vida vivida por aquele ladrão, antes daquele momento, passa a ser tratado ali. E ele então é salvo. A vida, ainda que seja-lhe alguns minutos, completamente transformada. Testemunho claro, uma profissão de fé. Lembra de mim quando entrares no paraíso. Uma vida transformada. Todos e qualquer um que receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida serão feitos filhos de Deus. Isso nos dá um ânimo, isso nos dá uma alegria, nos dá uma garra para nós pregarmos o Evangelho. Deus transforma coração. E qual é o coração duro que Deus não transforma? Nenhum. Deus querendo transformar, pode transformar qualquer tipo de coração. Transformou o meu, transformou o teu. Pode mudar qualquer coração. É um mistério que vai sendo descortinado aos nossos olhos à medida que as palavras da Escritura vão sendo folheadas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, do qual a carta de Efésios, Paulo é bem claro ao dizer, antigamente não estava muito claro, havia sombra do que agora é nítido, Cristo Jesus, sendo aquele que transforma os corações. Igreja de Éfeso, veja que agora há unidade, não há mais essa divisão, não pode existir isso na mente daqueles que seguem a Deus. O judeu considerava irmão apenas outro judeu, e o samaritano, por sua vez, considerava irmão apenas outro samaritano. Os dois não se davam muito bem. Um judeu considerava irmão apenas outro judeu. Um gentil, aquele que se converteu e então passou a ser integrante da igreja, ele muitas vezes olhava para o judeu e achava o judeu um tanto quanto individualista, exclusivista. Não, é porque eu não sou judeu que eu não posso participar. Eu tenho a fé de Abraão. E Paulo vem esclarecendo isso. O apóstolo dos gentios, pregador dos gentios, se esforçando para que a palavra de Deus seja clara, mostrando que aquele que tem a família de longa data na igreja tem grandes privilégios, iguais àquele que se converteu e é o primeiro de uma linhagem de cristãos que vieram da sua família para a igreja. Os mesmos privilégios.
Gálatas capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Consegue enxergar as fronteiras caindo, o Evangelho avançando? Não há etnia, não há cultura que seja exclusivista do Evangelho, nem tampouco impenetrável ao Evangelho. Serão abençoados todos os povos, qualquer pessoa, tantos quantos o Senhor chamar e justificar. O Evangelho não é para uma elite religiosa, mas para todos os que sentirem-se chamados por Deus para viverem uma novidade de vida, uma maravilhosa vida, cheia de perseguição, mas maravilhosa vida, transformada, onde nós conseguimos sentir o prazer de ter sentido na vida. Esta é uma verdade revelada claramente a partir do Novo Testamento. O caminho da salvação não é secreto. A entrada que conduz à verdadeira felicidade e plena satisfação tem um nome. E o nome é Jesus. A igreja fiel ao Senhor conhece esse caminho. Sabe a extensão da graça de Deus e entende que o povo santo é formado por etnias e culturas inumeráveis. São brasileiros e argentinos, italianos e japoneses, várias nacionalidades, várias naturalidades. Gaúchos, paulistas, mineiros, baianos, cearenses, um só povo, várias culturas. Esse é, de fato, o mistério o qual Paulo está se referindo. O mistério de Cristo. Versículo 3, conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, capítulo 2, e o versículo 4, o mistério de Cristo. Mas há um segundo privilégio dado por Deus. Não apenas de conhecermos claramente esse mistério de Cristo, mas também uma missão especial. Uma missão preparada para você e para mim. Observe Efésios capítulo 3, versículos 7 e 8. A palavra de Deus diz assim, Efésios 3, versos 7 e 8. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Após apresentar a revelação do mistério de Cristo, que é a união de judeus e gentios numa mesma igreja, formando um só corpo de Cristo, Paulo agora ressalta um chamado especial que recebeu de ser ministro a cumprir as ordens de Deus. Um chamado especial. A palavra traduzida como ministro, no versículo de número 7, ela traz no seu texto original grego a ideia enfática da atitude de alguém que executa algo a pedido do Senhor. A palavra especificamente é diáconos, ministro, alguém que realiza uma obra a mando de outro, no fato
Deus é quem dá esta ordem e Paulo então executa. Paulo, portanto, está afirmando que seu ministério é o cumprimento de uma determinação de Deus para a vida dele. E que diante de suas limitações pessoais, somente poderia executar sua missão baseado no dom da graça e na força que provém de Deus. O seu ministério, o seu chamado era exatamente de anunciar aos que não são judeus a salvação em Cristo Jesus e a comunhão com a igreja, onde várias nações e culturas seriam representadas por pessoas de diferentes lugares. As insondáveis riquezas de Deus, que compunham a mensagem do Evangelho, tratam também sobre as maravilhas da ressurreição, da libertação da escravidão do pecado, da entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais. Isso tudo Paulo já vinha apresentando também nos capítulos anteriores, da reconciliação com Deus, da reconciliação entre os homens, judeus e gentios, no mínimo. O ingresso na família de Deus, passam a ser agora da família de Deus, filhos do Senhor. E a herança de novos céus e nova terra. Isso tudo que Paulo vem apresentando aos Efésios, desde o capítulo 1, na verdade. Maravilhosas bênçãos do Senhor. Verdadeiramente uma missão especial, entregue a um homem transformado pela graça de Deus, Paulo, o qual nós conhecemos a história, perseguidor da igreja, que passou a ser perseguido. Perseguidor da igreja, que prendia cristãos e que viu em Cristo, depois de ter o seu coração e seus olhos literalmente abertos, um motivo suficiente para enfrentar o sofrimento e encontrar alegria indescritível no Senhor. O Paulo, que era perseguidor, agora é servo de Deus para pregar as insondáveis riquezas do Senhor. Toda aquele conjunto de instruções, o qual nós conhecemos como teologia. Se você olhar para a carta de Paulo aos Efésios, você vai perceber que os 3 primeiros capítulos, basicamente, são instruções. E os 3 últimos capítulos, então, Paulo passa a apresentar a instrução aplicada à vida prática. Como que eu, pastor Everton, devo entender os 3 primeiros capítulos e agora colocar em prática na minha vida, hoje à noite, segunda-feira, terça e assim por diante? Esse chamado é que Paulo está dizendo. Chamado para falar, para instruir. Um chamado que só é possível pela graça de Deus, mas que é um chamado para você e para mim também. O Deus de Israel, o Deus a quem nós servimos, é o Deus que transforma vidas, e nós temos o exemplo claro em Paulo, e comissiona pessoas para atender uma missão especial. É o que também nós encontramos em Paulo. E podíamos observar outros exemplos também. Lembrando do Antigo Testamento de Moisés. Moisés viu a sua limitação. Senhor, eu sou cheio de complicação, não vai dar certo. Mas Deus trata Moisés e faz com que Moisés seja o instrumento do Senhor a libertar o povo da escravidão egípcia e conduzir pelo deserto. Deus tem uma missão especial, Deus trabalha no seu mensageiro e o capacita conforme a sua graça para realizar a missão. Paulo, Moisés. Abra sua Bíblia mais uma vez em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6.
versículos 5 a 8. Observe o que diz a palavra de Deus. Isaías 6, versículos 5 a 8. Antes da gente ler essa passagem, o contexto é conhecido de muitos de nós. Isaías tem a visão da glória do Senhor. Ele está impactado com isso, com a presença da glória de Deus, e ele vê então seres angelicais ali onde ele está. E ele diz, versículo 5: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Para um pouquinho aqui. Você já parou para pensar o que Isaías está dizendo? Ele está dizendo que é uma pessoa cujas palavras nem sempre glorificam a Deus. Ele está dizendo que ele tem falhas. Ele está dizendo que às vezes, talvez, ele falasse coisas que não agradassem ao Senhor. Ele olhou para si diante daquela situação toda que ele estava e ele percebeu o quão limitado ele é, o quão falho ele é e o quanto ele precisava ser transformado. Então ele diz, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E aí ele continua, habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja que a descrição que ele faz do seu contexto, do povo ao seu redor, são as mesmas palavras ou semelhantes a que ele fala de si mesmo. As pessoas à minha volta não usam muitas vezes as palavras para glorificar o Criador, e eu acabo também não fazendo isso. As minhas palavras nem sempre glorificam. E ele continua, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E o que foi que Isaías disse? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a meu irmão. Não. Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Foi tratado pelo Senhor. Viu a sua situação. Foi trabalhado pelo Senhor. Ouviu o chamado de Deus. E entendeu que só pela graça de Deus é possível desenvolver o chamado do Senhor. O Senhor tem chamado pessoas para serem reino de sacerdotes, nação santa. Paulo vai falar aos Efésios, ainda mais à frente, no capítulo de número 4 de Efésios, da seguinte maneira, Efésios 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Falando isso para você e para mim. Só que nós só conseguimos viver de modo digno que fomos chamados, só conseguimos desenvolver um ministério de reino de sacerdote, nação santa, pela graça de Deus. E isso é um chamado especial que o Senhor faz à igreja. Um chamado a uma missão especial. Voltando para o Novo Testamento, poderíamos observar Pedro. Pedro viu a sua limitação e foi tratado por Deus. Após negar Cristo e amargar grandemente a sua atitude, se reencontra com Cristo e é restaurado. E seu ministério torna-se um dos mais destacados do Novo Testamento. Paulo e Pedro, grandes pregadores, missionários do Novo Testamento. Deus chama, transforma vidas e comissiona
pessoas para atender a missão. Aonde que acontece qual é a agência de Deus em que Ele faz tudo esse trabalhar? Na igreja. A igreja é a agência missionária de Deus. Entra para a igreja, trabalhado por Deus e enviado. Pode ser enviado para distante ou para o outro lado da rua. Ou para o vizinho. Ou qualquer lugar que Deus queira. Nós temos visto em Sapucaí do Sul, nas quintas-feiras, temos tido visitas de missionários da APMT por meio eletrônico. E uma das perguntas que eu faço é como foi a sua conversão e como você foi parar no campo missionário. E como nós temos ouvido os nossos missionários dizendo que Deus transformou a vida deles. Muitos que não eram de berço evangélico. E Deus transformou e enviou. Por último, nessa última quinta-feira, tivemos a visita do irmão missionário Antônio, reverendo Antônio de Guiné-Bissau, que nos falou também da mesma maneira. Fomos tratados por Deus e Deus nos enviou para a missão. E o trabalho em Guiné-Bissau está indo bem, graças a Deus. Trabalho da APMT em Guiné-Bissau. Agora, a igreja multirracial, multiétnica, é um instrumento de Deus para manifestar a multiforme sabedoria do Senhor. Multiforme sabedoria do Senhor. Observe Efésios capítulo 3, versículo 10. Estamos acostumados a ouvir a multiforme graça de Deus, mas aqui Paulo vai tratar da multiforme sabedoria de Deus. Efésios 3,10 diz, para que pela igreja, e quando diz pela igreja é por você e por mim, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então é você e eu que vamos ser o instrumento de Deus para tornar conhecido a sabedoria de Deus. Quando? Já. Agora, diz o versículo 10. E o interessante é quem são os alunos. Quem é que vai aprender? Quem é que vai receber essa instrução por intermédio da igreja, por meio de você e de mim? Capítulo 3, versículo 10 e 11. Observe. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, no Senhor. A palavra de Deus nos mostra que a igreja é a mensageira da multiforme sabedoria de Deus. A expressão multiforme ou multiforma que Paulo usa aqui, no seu original grego, se assemelha ao emaranhado de fios de uma tapeçaria. A multiforme sabedoria de Deus. As várias maneiras de Deus revelar a sua sabedoria. Que Paulo usa como se falasse de uma tapeçaria. O que está sendo ensinado aqui é que a igreja possui uma visão de revelar, por meio da sua fidelidade a Cristo, a sabedoria de Deus na formação de um novo povo. Esse novo povo composto de várias etnias. Agora, Paulo afirma que a igreja, que é esse composto de pessoas formado de várias etnias, um só povo, é o espelho pelo qual os anjos, os seres angelicais, os principados e potestades nos lugares celestiais, nós somos o espelho pelos quais eles contemplam uma porção a mais da sabedoria de Deus, a qual anteriormente não conheciam. Interessante isso.
João Calvino, em seu comentário sobre essa passagem, afirma que é uma obra totalmente nova para os anjos, a formação de um povo santo e multirracial. Um só povo, com várias culturas e várias raças. O Evangelho é endereçado aos homens, mas traz ensinamento aos anjos. Você e eu somos instrumentos de Deus para mostrar a toda a criação a sabedoria de Deus em formar um povo de várias culturas, derrubando fronteiras contra o Evangelho, derrubando inimizades entre pessoas. Que Deus sábio, que Deus inteligente, que Deus soberano, tremendo, grandioso. Isso é revelado através da tua vida e da minha vida. Às vezes, corremos o risco de nos achar tão pequeninos. E na verdade, talvez até seja bom, para que nós percebamos que é a graça de Deus, e que quanto menor nós nos olharmos, quanto mais humilde formos, Deus será mais visível na tua vida e na minha, em todo esse trabalhar. De fato, o mundo se assemelha a um grande palco, aonde a igreja, ou na igreja, há os atores dessa grande peça que é a vida, cujo criador, o escritor, o diretor dessa peça é Deus. E quem são os que estão assentados para assistir essa peça? Os seres angelicais, expostos por Paulo no versículo de número 10. Veja que missão especial é dada à igreja de ser a revelação da sabedoria de Deus na criação de um novo povo. Fazemos parte disso. Portanto, diante disso, devemos ser agradecidos a Deus por nos permitir fazer parte da obra. Sabe quando você é convidado para ir fazer o evangelismo, né? Domingo, à tarde, ou no sol, ou no frio, nós devíamos olhar isso como cada vez mais um grande privilégio que Deus nos dá, de nos deixar fazer parte mais ativamente da obra. Deus te chamou para ser instrumento nas mãos dele. Devemos viver com integridade a vida cristã, em todo lugar que estivermos. Imitar o testemunho do nosso Senhor em todo lugar para onde Ele nos enviar. Quão grande e maravilhoso privilégio do Senhor foi entregue para a igreja, foi entregue para você e para mim. Um mistério revelado, um só povo, várias culturas, e uma missão especial de ser instrumento de Deus para que a sabedoria de Deus seja cada vez mais clara a toda a criação. Deus te salvou e, mais que isso, Ele te chamou para desenvolver uma missão especial e viver o cristianismo em todo lugar e dessa forma manifestar a sabedoria de Deus. Vivamos, portanto, o cristianismo de um bom testemunho. Vivamos o cristianismo seguindo o modelo que é Cristo. Só nele nós encontramos todo o necessário para sermos instrumentos fiéis ao Senhor. Antes de nós orarmos nesse instante, eu quero dar continuidade à nossa liturgia